Você já percebeu que alguém que você ama começou a apresentar mudanças sutis, mas preocupantes ao longo do último ano? Muitas pessoas acreditam que a morte na velhice acontece de repente, como um evento inesperado. No entanto, a realidade é que o corpo costuma dar sinais discretos meses ou até um ano antes de chegar ao seu estágio final. O problema é que a maioria não percebe esses sinais porque eles parecem insignificantes no início. Só depois, ao olhar para trás, as famílias entendem que as pistas estavam ali o tempo todo. Mas nessa hora, já é tarde demais para se preparar ou aproveitar os últimos momentos de forma significativa. Neste conteúdo, vamos explorar 5 sinais importantes que frequentemente aparecem cerca de um ano antes do falecimento de uma pessoa idosa. Alguns podem ser coisas que você já notou, mas ignorou, achando que era apenas parte do envelhecimento. Outros podem parecer alterações pequenas, mas na verdade indicam que o corpo está entrando em um declínio gradual. Identificar esses sinais cedo pode oferecer a chance de cuidar melhor, valorizar instantes especiais e, acima de tudo, garantir que os últimos dias do seu ente querido sejam marcados por conforto, dignidade e tranquilidade. Acompanhe até o final, pois esses 5 sinais podem ajudar você a se preparar, tanto emocional quanto praticamente, para o que está por vir. Quando entendemos o que está acontecendo, não somos pegos desprevenidos e conseguimos aproveitar ao máximo o tempo que resta com quem amamos. Vamos começar? Sinal 1. Perda de peso significativa. Um dos primeiros e mais reveladores indícios de que alguém pode estar entrando no último ano de vida é a perda de peso sem intenção. No começo, pode parecer algo sutil. Uma calça que fica mais folgada, um cinto que precisa de um novo furo ou um apetite que diminui aos poucos. Muitas famílias pensam que isso é apenas um efeito natural da idade. Mas a verdade é que perder peso sem motivo aparente raramente é algo positivo. Isso pode indicar que o corpo não está mais absorvendo nutrientes como antes, que a massa muscular está diminuindo e que os sistemas essenciais estão desacelerando. O envelhecimento já traz alguma perda muscular, mas quando isso acontece rápido demais, é um alerta de que algo mais profundo está em curso. O organismo pode estar com dificuldade para digerir alimentos ou processar proteínas, o que leva à fraqueza muscular. Essa perda de força não só dificulta os movimentos, mas também aumenta o risco de quedas, enfraquece o sistema imunológico e deixa a pessoa mais suscetível a infecções. Outro fator é a mudança no apetite. Muitos idosos simplesmente não sentem mais fome como antes. O paladar enfraquece, a comida perde a graça e eles começam a pular refeições ou comer porções menores. Não é só questão de gosto, é uma alteração fisiológica. O corpo, percebendo que está desacelerando, para de enviar ao cérebro os sinais de buscar alimento com frequência. O resultado? Menos energia, menos vigor e um declínio geral na saúde. Além disso, condições médicas subjacentes, como câncer, insuficiência cardíaca ou problemas renais, podem estar por trás dessa perda de peso, começando a avançar bem antes de outros sintomas se tornarem evidentes. Até mesmo depressão ou declínio cognitivo pode levar a uma alimentação reduzida, criando um ciclo em que o corpo não recebe combustível suficiente para se manter. Algumas famílias tentam resolver isso insistindo para que o idoso coma mais, oferecendo pratos favoritos ou shakes proteicos. Mas, se o peso continua caindo apesar desses esforços, é hora de reconhecer que o problema vai além da dieta. É o corpo se preparando para uma transição maior. Nessa fase, forçar grandes refeições pode não adiantar. Em vez disso, focar em conforto, alimentos fáceis de ingerir e hidratação pode fazer mais pela qualidade de vida. Se você perceber uma perda de peso notável em um idoso querido, especialmente se ele está comendo menos, se sentindo mais fraco ou com dificuldade para se manter ativo, preste atenção. Não é só uma questão de aparência física, é o corpo enviando um recado. Compreender isso agora pode ajudar você a se preparar para o futuro com clareza, carinho e a capacidade de tornar cada momento que resta especial. Sinal 2. Fadiga extrema e fraqueza. Uma das mudanças mais evidentes no ano que antecede o fim da vida é uma fadiga profunda e persistente, que não melhora com descanso. Não é apenas um cansaço comum após um dia longo. É uma exaustão intensa que transforma tarefas simples em desafios enormes. Levantar da cama vira um esforço. Atravessar o quarto exige energia.
e atividades que antes eram rotineiras, como cozinhar, se vestir ou conversar, começam a parecer esgotantes. Isso não é só envelhecimento. É um sinal de que o corpo está poupando suas últimas reservas de energia. À medida que as funções dos órgãos desaceleram, o organismo prioriza o essencial. O coração bombeia com menos força, a circulação enfraquece e os músculos recebem menos oxigênio. Por isso, muitos idosos, nos meses finais, se sentem fracos, instáveis e incapazes de manter o mesmo nível de atividade de antes. Outro ponto é a desaceleração metabólica. O corpo, que sempre produziu e usou energia para se mover, agora redireciona esse recurso para a preservação. Isso explica por que a pessoa pode dormir mais, tirar cochilos longos durante o dia ou ter dificuldade para ficar acordada por muito tempo. Às vezes, há quedas repentinas de energia. No momento ela parece bem, no outro, está completamente exausta. O lado emocional dessa fadiga também é doloroso. Muitos idosos, que antes se orgulhavam de sua independência, ficam frustrados ou envergonhados por não conseguirem fazer o que faziam. Eles podem se afastar de conversas, evitar interações sociais ou abandonar hobbies, não por falta de interesse, mas por falta de forças. Isso pode levar a um isolamento que acelera o declínio. Para as famílias, ver alguém ativo se tornar retraído e cansado é difícil. É comum achar que a pessoa está sendo preguiçosa ou que precisa se esforçar mais. Mas a verdade é que insistir em atividades não ajuda. O mais importante é respeitar os limites dela, oferecer descanso quando necessário e tornar os dias restantes o mais confortáveis possível. Se você notar um ente querido com uma fadiga constante que o descanso não alivia, veja isso como um sinal de que o corpo está em uma grande transição. É o momento de valorizar as conversas, criar instantes de paz e apoiá-lo sem cobranças. Afinal, o que importa no fim não é o quanto ele consegue fazer, mas o quanto ele se sente amado, compreendido e tranquilo. Sinal 3. Confusão cognitiva ou retraimento. Conforme a pessoa se aproxima do fim da vida, uma das mudanças mais marcantes pode estar na forma como ela pensa, se comunica e interage. Alguém que era atento e participativo pode começar a esquecer coisas com frequência, ter dificuldade para acompanhar conversas ou parecer perdido em lugares conhecidos. Repetir frases, esquecer nomes ou perder a noção do tempo, mesmo sem histórico de problemas de memória, são sinais que podem surgir meses ou até um ano antes da morte. Não é apenas esquecimento comum. O cérebro, como qualquer órgão, precisa de oxigênio e nutrientes para funcionar bem. Quando a circulação diminui, a capacidade cognitiva começa a falhar. A pessoa pode ficar confusa com facilidade, ter problemas para tomar decisões ou não reconhecer pessoas e lugares familiares. Em alguns casos, há momentos de clareza seguidos por episódios súbitos de desorientação, como se a mente estivesse oscilando. Outro sinal comum é o retraimento emocional. Muitos perdem interesse por interações sociais, falando menos, participando pouco ou passando longos períodos em silêncio. Não é que eles não se importem com os outros, é que o cérebro não processa mais emoções e engajamento como antes. Conversas se tornam cansativas, ambientes barulhentos viram um peso e, aos poucos, muitos idosos se fecham em seu próprio mundo. Mudanças de humor também aparecem. Alguns ficam irritados, ansiosos ou impacientes. Outros parecem calmos, distantes ou indiferentes a coisas que antes eram importantes. Não é uma mudança de personalidade, mas o cérebro se adaptando ao declínio do corpo. Para as famílias, ver um ente querido perder contato com a realidade ou se afastar emocionalmente é duro. Parece que ele está indo embora antes mesmo de partir. Mas isso não é algo que ele controla. Em vez de forçar conversas, o melhor é estar ao lado dele com suavidade, oferecer apoio e entender que, mesmo sem respostas, ele ainda sente sua presença. Se alguém próximo está mais esquecido, confuso ou distante, não ignore. São sinais iniciais de que corpo e mente estão se preparando para o fim. É hora de ter paciência, aproveitar momentos calmos e criar um ambiente seguro e acolhedor, porque mesmo quando as palavras somem, o amor e o conforto ainda chegam até ele. Sinal 4. Infecções frequentes e cicatrização lenta. Quando o corpo começa a desacelerar,
Um dos sinais físicos mais claros é o enfraquecimento do sistema imunológico. Alguém que raramente adoecia pode passar a pegar todo tipo de resfriado, gripe ou infecção que aparece. Doenças que antes eram leves, agora demoram mais para passar, e até cortes ou machucados simples cicatrizam bem devagar. Essas mudanças não são coincidência, mostram que o corpo não consegue mais se defender ou se reparar como antes. Infecções repetidas como pneumonias, infecções urinárias, problemas de pele ou na boca, tornam-se comuns. Muitas famílias acham que são casos isolados, mas quando elas se acumulam ou demoram a melhorar, é um alerta de que o organismo está perdendo a capacidade de reagir. Até antibióticos, que antes funcionavam rápido, podem parecer menos eficazes, exigindo tratamentos mais longos ou doses mais fortes. Isso acontece porque, com a circulação mais lenta e os órgãos enfraquecidos, o corpo não responde bem às medicações. Feridas crônicas também são um problema. Se cortes ou arranhões não cicatrizam direito ou reabrem, pode ser sinal de má circulação, que impede que oxigênio e nutrientes cheguem à pele. O mais preocupante é que, nessa fase, infecções nem sempre vêm com sintomas óbvios, como febre alta. Em idosos, elas podem se manifestar como cansaço, confusão ou desinteresse por comida. Muitas vezes, a queda na lucidez é o primeiro aviso. Reconhecer isso cedo pode melhorar o conforto e o suporte oferecido. Para as famílias, ver o ente querido enfrentando infecções constantes é frustrante. É tentador insistir em tratamentos agressivos, mas, em certo ponto, o foco muda de cura para bem-estar. Manter a hidratação, cuidar da pele e reduzir o estresse físico ajuda mais do que prolongar o sofrimento com medicamentos. Sinal 5. Alterações na respiração ou circulação. Um dos sinais mais claros de que o corpo está se preparando para o fim é a mudança na respiração e na circulação. A pessoa pode respirar mais devagar ou de forma superficial, com pausas entre os suspiros ou um ritmo irregular. Ora acelerado, ora lento. Alguns desenvolvem um padrão chamado respiração de Cheyne-Stokes, com ciclos de respirações rápidas e pausas longas. Isso pode começar de leve, mas fica mais evidente com o tempo. A circulação também enfraquece, mãos, pés, nariz e orelhas ficam frios, e a pele pode parecer pálida ou azulada nas extremidades. Isso ocorre porque o corpo prioriza o sangue para os órgãos vitais, reduzindo o fluxo nas periferias. Falta de ar com pequenos esforços, como sentar ou falar, também é comum. A pessoa pode abrir a boca para respirar ou precisar parar para recuperar o fôlego. Se antes ela atravessava o quarto sem dificuldade e agora não consegue, os pulmões podem estar falhando. Acúmulo de fluidos nos pulmões pode trazer tosse persistente ou sons de gorgolejo, tornando o repouso desconfortável. Muitos preferem dormir elevados. Para a família, essas mudanças assustam. É natural querer intervir, mas nem sempre há como reverter. Focar no conforto, com um ambiente fresco, umidificadores ou pequenos goles d'água, pode aliviar mais do que tratamentos invasivos. Chegamos ao fim com 5 sinais: perda de peso, fadiga extrema, confusão cognitiva, infecções frequentes e mudanças na respiração e circulação. Eles nem sempre aparecem juntos ou de forma óbvia, mas indicam que o corpo está se despedindo. Aceitar isso é difícil. Queremos lutar, insistir em soluções. Mas às vezes, o melhor é ouvir o que o corpo diz e focar em tornar o tempo que resta tranquilo e significativo. Entender esses sinais não é temer a morte, é se preparar para ela com amor, cuidado e paz. Se você reconhece esses sinais em alguém querido, respire fundo. Você não está sozinho nessa jornada. Saber o que esperar traz força para aproveitar cada instante. Compartilhe nos comentários algo que aprendeu aqui e como planeja usar isso. Sua participação nos motiva a continuar. Obrigado por acompanhar.